Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Médio Ensina Podcast. Hoje temos aqui ao meu lado Dylan Pitombo, host, e eu, Arthur Botelho, como host também. E temos o nosso convidado, um doutor especialista hoje em cirurgia plástica. Para você que está seguindo a gente aí, assistindo a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer, em todas as plataformas que tem aí, ou até mesmo no Instagram, segue a gente aqui, vai estar aparecendo um arroba aí. É muito importante estar compartilhando, porque, querendo ou não, é combustível para a gente continuar nisso. Fomenta a vontade, né? Então, pra gente é muito positivo que você curta aí o vídeo, bote um comentário pra gente aí, coloca um comentário falando o que você acha do vídeo, se você gostou, o que você quer que a gente traga para um próximo podcast, um assunto que você queira que a gente coloque em debate aqui na mesa, né? Até mesmo perguntas para uns futuros doutores da mesma área. Porque se a gente trouxer, às vezes não tirou sua dúvida em uma área, a gente vai fazer de novo com outro doutor, com mais outras, ou até mesmo o mesmo doutor, com mais outras dúvidas que vocês tenham. Hoje temos um imenso prazer. Obrigado, doutor, por ter aceitado o convite de vir. Doutor Renan Nodari, né? Hoje ele veio aqui para tirar um pouco das dúvidas nossas como estudante e que pretende ter especialização de cirurgia plástica. Então, tirar um pouco da dúvida para a gente. Conta um pouco para a gente, doutor. Quem é você? Como é que é essa formação? Tudo bem? Arthur, bom contar um pouco da minha história, né? Eu sou natural aqui de Foz do Iguaçu, mas eu tinha saído daqui da cidade quando eu tinha 16 anos. Eu fiz... Falar um pouco da formação, assim, porque eu sei que o foco são alunos de medicina, né? Uhum. Para saber como que eu acabei chegando na formação de cirurgia plástica. Já antes da cirurgia plástica, né, a medicina, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu tinha decidido que eu queria fazer medicina. Eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha, que ela entrou na faculdade. Daí toda vez que ela vinha para as férias, ela acabava contando alguma coisa que foi me deixando com vontade de fazer medicina. A faculdade dela de medicina. Sim, a minha irmã é médica. Hoje ela é neurologista, a doutora Carla. E daí foi me dando vontade de fazer medicina também, né? Daí quando eu completei 15 para 16 anos, eu tinha decidido que eu queria fazer medicina. E assim, a minha irmã sempre foi um exemplo para mim, e ela sempre foi assim, a melhor da sala, tudo. E ela passou direto terceirão, mas eu vi que também para ela também teve aquela dificuldade, né, como todo mundo tem. Sim. Então eu pensei, bom, para mim não vai ser mais fácil do que foi para ela, né? Então eu me adiantei um pouco. No segundo ano do ensino médio, eu estudava aqui em Foz, no Colégio Ângulo. Uhum. De manhã eu fazia minha rotina normal e eu fazia já cursinho. À noite, naquela época, tinha Alfa aqui em Foz, tinha uma jornada dupla aos 16 anos. E daí no terceirão eu fui para Curitiba, eu estudei lá no Colégio Positivo. Eu fiz positivo também. Fez? Fiz um ano de positivo. Estudei lá e daí eu passei em algumas faculdades, mas eu escolhi pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, a UniOeste. Então, eu fiz medicina na UniOeste. Ao longo da minha formação, eu tive alguns estágios que eu fiz fora, assim, de férias, né? Teve um de observação que eu fiz até aqui em Foz mesmo, eu tive em Curitiba, que eu fui fazer. E também na própria UniOeste, em Cascavel, algumas vezes nas férias eu ficava para fazer estágio lá. Fora do Brasil eu não fiz. Mas você teve contato já na faculdade com a especialidade? Com a cirurgia plástica? Tive, mas não muito, né? Tive pouco. Porque na formação em geral, realmente, a plástica é uma coisa muito específica, né? Eu tive professor cirurgião plástico, mas não era uma coisa aprofundada. É mais o básico que todo médico tem que saber, né? A grande maioria da galera faz medicina, daí tu começa querendo uma coisa e no final... Mas é difícil, né? Você saber o que você quer desde o começo, porque tem tantas coisas. No começo da faculdade você nem sabe quais são todas as especialidades, como chegar até elas, né? E daí eu me formei lá em Cascavel e depois eu fiz a residência de cirurgia geral na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que fica no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Essa é que são 3 anos, né? Hoje em dia, a cirurgia geral são 3 anos. Na minha época, eram 2.
Ainda peguei a leva de 2 anos, mas hoje, para quem entra, vai ser 3. Essa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, é o nome da sigla, lá tem um complexo de hospitais que são da faculdade, né? É uma instituição filantrópica, então a maior parte é SUS, mas tem uma parte que é particular e convênio. Então, e assim, lá é o segundo maior hospital escola do Brasil. Então tem mais de 1.000 leitos, é uma coisa gigantesca. Se vocês forem na internet ver o vídeo institucional, assim... É um negócio... É deslumbrante. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu entrei, quando eu era da cirurgia geral, a primeira vez que eu entrei na sala de diálise deles, era uma coisa sem fim, assim, de máquina de diálise, sabe? É um hospital muito grande, tem tudo quanto é recurso que você imaginar tem lá. Doutor, e para escolher essa especialidade, aonde você ia fazer? Você teve alguma coisa, teve em mente, assim, eu quero fazer em tal lugar, pela estrutura principal? Eu escolhi de última hora, sabe? Eu tinha me preparado tudo. Durante a minha formação, eu acompanhei muito os residentes de cirurgia geral de Cascavel, da UniOeste. Então, eu me preparei muito para fazer lá. Eu passei lá. Eu até tinha feito minha mudança, porque durante a faculdade eu morava no centro, e daí eu pensei, não, cirurgia geral, né? Vou ficar muito tempo do lado do hospital. Fiz toda a minha mudança para morar do lado do hospital. Daí fiquei 1 semana na residência e fui chamado para a FAMERP. Então foi a maior dúvida da minha vida, assim. Acabei decidindo por lá, assim. Essas questões de ter um hospital ser maior, o hospital ter muito acesso a subespecialidades, né? Um hospital com muito recurso. Então, eu acabei optando por lá. Não acho que a formação de Cascavel seja inferior de forma alguma. Teria sido feliz também ficando em Cascavel. Claro. Essa também é uma dúvida que mandaram pra gente, com relação à sub. Quando você já entra num lugar fazendo a residência, com já a intenção de fazer sub, a sub você faria no mesmo local? Ou você acha que você pode ter a opção de fazer em outro hospital, Não, alguma coisa assim? Né? Mas você acha que é melhor você já fazer onde você está? Porque eles falam que com relação a tanto essa parte de marketing, de você estar ali com as pessoas que você já está, que eles dizem que é até mais fácil um pouco de você passar na sub. Cara, eu acho que é muito variável. É? Não existe uma regra, sabe? Porque, por exemplo, assim, depende do que você quer para sua vida, né? Por exemplo, quem quer fazer... eu quero, digamos, você fala, quero fazer, sei lá, clínica médica e quero ir para o interior e quero ser aquele médico que bate tudo no peito e resolve sozinho. Claro, né? Você não vai resolver os casos mais complexos. Então, às vezes, e você não tem intenção de fazer uma sub. Às vezes, é melhor você fazer uma residência num lugar onde não tem subs, né? Onde a clínica médica resolve tudo. Eu dei o exemplo de clínica médica, mas isso pode ser extrapolado para outras áreas, né? Uma residência de ortopedia, onde não tem residência de sub em ortopedia, uma residência de cirurgia geral, onde não tem residência de sub em cirurgia geral, né? Assim, principalmente se você tem dúvida do que você queria fazer, eu, quando comecei a cirurgia geral, eu não sabia o que eu ia querer fazer de sub. Eu sabia que eu queria alguma sub, que eu acho que hoje é extremamente importante, né? Eu falei a pessoa que não quer fazer sub, mas o meu conselho é façam. Quanto mais subespecializar, melhor. Eu não sabia que eu queria plástica até então. Eu tinha uma quedinha, né, pela plástica, mas não tinha certeza. Tinha outras opções. E eu escolhi lá, que foi uma residência onde, na cirurgia geral, como é uma instituição muito grande, eu tive contato com tudo, né? Contato com o estágio de prócto, o estágio de cirurgia do aparelho digestivo, o estágio de medicina intensiva, o estágio de cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, tudo quanto é coisa. Urologia, cirurgia vascular. E aí você conseguia estudar para subir na especialização? Eu consegui. Mas assim, a cirurgia plástica, na verdade, foi um concurso bem puxado, né? Porque pensa, por mais que o vestibular seja uma coisa difícil, você está competindo com... Assim, a gente sabe, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que é da vida, né? Só se inscreveu ali. E quanto mais alto o nível de especialização, a competição é mais acirrada, as pessoas né? estão mais focadas. Então, por exemplo, a prova da cirurgia geral, você não está competindo com gente desorientada, é só médico que está fazendo aquela prova. Então, o buraco já é mais embaixo, né? Daí, para a cirurgia plástica,
Você não está competindo só com médicos, são médicos, cirurgiões gerais, e as provas são caras, né? Então, Sim. assim, são caras, você tem que viajar ao Brasil fazendo prova. Então, eu nem lembro quantos que eu paguei, mas, assim... Não, são quase mensalidade de uma particular, né? Pra fazer um monte Não, de é prova mais, dessa. é mais. É. Ó, então, quando eu estava terminando a cirurgia geral, eu lembro que... Então, e a cirurgia plástica é muito concorrida. Então, na minha residência de cirurgia geral, nós éramos em 15. Nas provas, assim, eu fui muito bem. Eu fiquei longe de ser... Não fui o melhor de todos, claro, né? Mas fiquei longe de ser o pior. Mas como eu queria plástica, dos 15 eu fui o único que não passei no primeiro ano. Todos os demais passaram, mas, claro, né? Tinham especialidades que eram um pouco menos concorridas. Então, eu voltei para Foz, quando eu era cirurgião geral. Eu trabalhei um ano. Eu trabalhava no Hospital Municipal, no Trauma. Cirurgião geral, né? E me programei aquele ano para juntar um dinheiro, estudar bastante para passar, né? Coloquei isso como um foco, assim. E no final do ano fiz um monte de prova, né? Como é muito puxado, eu sei que você perguntou de como escolher. A SUB não tem em qualquer lugar, né? No Brasil, por exemplo, no Paraná, por exemplo, só tem em Curitiba em 3 instituições apenas. Assim, né? Dá para contar nos dedos. Então, assim, por mais que a gente tenha foco em algum lugar, tem que ficar aberto para outras instituições, né? Então, FAMERP era um lugar que eu queria, mas não sabia se eu ia passar, então tentei em vários lugares. Na época, eu gastei mais de 50 mil em prova, assim. Eita. Sabe? Isso faz uns anos já. Porque tem instituições que são... Tem instituições que são 3 fases, por exemplo. Então, você tem que comprar passagem, tem que ficar calculando assim, a fase de inscrição é bem antes. Então, você tem que se inscrever em tudo. Se eu passar para a segunda fase, eu não vou para a primeira dessa. Se eu passar, mas não for bem colocado, nossa, é todo um Tetris, assim. Tem que estar bem certo do que quer realmente, porque além da questão de ser muito concorrido, como você falou, exemplo, você não passa na primeira porque bastante concorrência, além tem a parte financeira também, que não é nada barato. Então, você tem que estar muito certo, senão você acaba indo para outra área que acaba sendo mais... Mas assim... mais tranquilo, né? Se é uma coisa que você quer, vale a pena, sabe? Como eu falei, eu parei um ano juntei dinheiro e estudei. Não adianta também ficar aquele ano se matando de trabalhar se você não tem tempo para estudar, não vai passar, né? E você comentou de como que é, se você tem uma chance maior de ficar na instituição. Isso é muito variável, sabe? Existem instituições em que você vai ter uma certa preferência se você foi um residente excelente, bem bom, visto, né? Mas cada vez mais as instituições elas vão diminuindo, até para diminuir a questão de corrupção, né? Elas vão diminuindo a porcentagem de entrevista que vale na pontuação final e vai aumentando a questão da sua nota. Sabe? Então não adianta, se você é da casa, se você não tirou mais ou menos nota, você não vai passar. Então, por exemplo, na FAMERP, eu passei lá, né? Para cirurgia plástica, fui no mesmo lugar que eu fiz a cirurgia geral, mas a questão da entrevista eu acho que era 1% da nota final, sabe? Nossa, então, é bem assim, pouco mesmo. Influencia, porque como é muito acirrado, assim, quem vai para a segunda fase, geralmente entre o melhor e o pior tem tipo 1 ou 2 questões de diferença, sabe? Mas acaba influenciando, mas é muito pouco, assim. Então não dá para você confiar, fiz cirurgia geral aqui, sou benquisto aqui, mas claro que isso é variável de instituição para instituição, né? E para estudar, por exemplo, para passar na SUB, alguma coisa assim, você fez algum cursinho, você estudou por conta? Os 2 eu fiz um cursinho, agora eu não vou lembrar o nome, mas você era online. Mas você trabalhava e estudava daí? Porque você tinha que fazer... Sim. Você pegava, por exemplo, que a grande maioria fala que, por exemplo, quando você está fazendo uma especialização, às vezes dá para você fazer o período ali da especialização e pegar alguns plantões por fora, assim. Você pegava ou só deixava o tempo para estudar? Assim, olha, quando eu fiz a cirurgia geral, que eram 2 anos, no meu R1 eu tinha um final de semana livre por mês. Então, nos demais eu sempre tinha que estar disponível. Então, não conseguia pegar. Eu fiz pouquíssimos plantões, mas eu fiz sim, né? No meu R2, assim, eu tinha... Daí era o contrário, eu inverti. Eu tinha, acho que 3 finais de semana livre por mês e um que eu ficava na residência.
Então, é possível, sim, você pegar plantão, mas durante a semana lá eu não conseguia, porque eu tinha que chegar no hospital antes das 7 da manhã. Não tinha horário para sair, podia sair depois das 7, como é que eu ia combinar de pegar um plantão, né? Não dá. Então, mas isso também é variável, conforme a instituição, claro, né? E aí tem aquele negócio que eu acho que eu vi no teu Instagram, pra quem não sabe, ele é o maior marqueteiro de todos, brincadeira. Mas esse Queria negócio, ser. esse negócio de trabalhar esse lado na cirurgia plástica, é o que a gente estava comentando agora há pouco, mas que é importante, né? Essa parte de trabalhar o seu próprio visual. Quando você acha que, por exemplo, uma pessoa que já tá se encaminhando, eu quero fazer cirurgia plástica. Você acha que é importante essa pessoa já trabalhar as redes sociais dela? Como é que... O que você tem de opinião disso? Acho que eu tava falando isso pro Dylan antes da gente começar. Eu acho que hoje, não só médico, mas qualquer profissional. Profissionais de sucesso, em geral, hoje em dia, infelizmente, não são mais os que são melhores tecnicamente, né? Não é o que sabe mais que vai ter o maior sucesso dentro da profissão. Vai ser o melhor comunicador, que consegue se comunicar com o público, consegue se comunicar ou com a clientela, né, se for outra profissão, ou com os pacientes dentro da medicina. Então, tem que começar o quanto antes, né? Acho que sim. E assim, vamos dizer, fez a especialidade, é cirurgião plástico. Como que você vai começar no mercado de trabalho em uma especialidade que, tipo, depende 100% da pessoa, depende 100% do seu histórico, de tipo, você ser uma referência. Como isso acontece? Às vezes não... Não é emprego, né? Ninguém vai te dar um emprego. Você vai ter que bater no peito e ir sozinho. Para você trabalhar dentro da cirurgia plástica, existem sim alguns hospitais que oferecem sobreaviso, né? Não sei nenhum lugar que seja por pessoa física, tudo vai ser... Nenhum lugar que seja CLT. Todos os que eu conheço são via CNPJ, né? Que daí existe a possibilidade de sobreaviso de cirurgia plástica. São hospitais sempre maiores, né? Aqui em Foz, eu acredito que só o hospital municipal deva ter sobreaviso de cirurgia plástica. Mas para outras especialidades isso é extrapolado também, né? Sobreaviso de neurocirurgia, sobreaviso de cardiologia, oftalmo, enfim. Mas fora isso, você vai ser seu próprio chefe, né? Você vai ter que montar sua clínica, daí tem que se cadastrar nos hospitais, né? Entrar no corpo clínico, tem que pedir aprovação. Tem que ser carudo, né? Também, né? Às vezes isso pode ser mais burocrático, né? Levar um tempo para sair, se você foi aceito ou não. E uma vez feito isso, você está apto se você faz parte do corpo clínico de algum hospital privado, né? Você pode levar seus pacientes particulares para operar lá. Sim. E aí, com relação a você atender os pacientes particulares, né? Para quem não sabe, ele trabalha na clínica, você pode falar. Trabalho na Clínica Vivati, aqui no prédio ao lado, no Caesar Tower. Quem quiser ficar lindo, maravilhoso, é com o cara aqui. E aí, doutor, nessa parte da cirurgia plástica, entra um negócio que eu sempre conversei, que é com relação à arte, né? Porque, para mim, a cirurgia plástica é uma arte. E aí tem o olhar do artista e tem o olhar da pessoa que está sendo a arte, a obra de arte. Você acha que existe um limite, por exemplo, quando você está atendendo um paciente? E às vezes tem gente que faz procedimento, aí chega um momento que você já fala assim, cara, não tem mais o que fazer, mas a pessoa quer aumentar um pouquinho mais, ou quer mexer um pouquinho mais. Você acha que tem um limite com relação a trabalhar com isso com o seu paciente ou não? Tem, com certeza. Com certeza. Assim, existe sim uma subjetividade no que a gente considera de beleza, porém, existe uma objetividade, existe muita matemática dentro da cirurgia plástica, né? Do que é considerado bonito. Tem muitas questões do padrão áureo, né? Sim. Sempre é uma relação geralmente de 1 para 1 para 6, 1 para 1,6, né? Muitas coisas a gente utiliza isso. Isso daí da satisfação do paciente, sim, existem pessoas, inclusive, que têm uma coisa que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que nunca ficará satisfeita. Como profissionais, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Aqueles casos de, assim, exageros de Hollywood que você vê no Instagram, né? Pessoas famosas que já fizeram tantas plásticas, e você pensa, poxa vida, como que alguém aceitou fazer isso com essa pessoa, mesmo que essa pessoa achava que seria o melhor para ela, né? Mas não foi o último só que devia ter recusado. Muitos antes desse devia ter recusado fazer aquele procedimento, né? Até algum aceitar, né?
Não, assim, deveria ter sido recusado. Se a pessoa chegou Sim. naquele ponto, com certeza fez muitas coisas até Várias chegar das lá, né? pessoas não famosas fizeram até chegar nela. É. E esse negócio é complicado. Porque eu já vi, inclusive, na internet, aquele, como é que é? Que é tipo quem humano lá. Cara, Sim. Virou... Na verdade, agora não é mais quem, né? eu não sei. Virou... É alguém. Acho não que sei. mudou de gênero Pois é. agora. Não sei o nome. Alves, acho que sobrenome Alves. É, não sei. Na época que eu vi era o quem humano, né? Que ele tinha o rosto todo puxado, assim. Ele... É complicado. Agora é ela, se eu não me engano. A última vez que eu vi vídeo, mal fecha o olho, né? De tão esticado, não respira direito. Então, como é que chega? Essa é a parte que você tava falando, né? Que é do dimorfismo, que a pessoa já não assimila, já é uma... O cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi. Ah, é? As pessoas... Mas aí nessa parte você dá sua opinião, fala, acho que aqui já tá bom, ou você... Sim, fala, não, acho que não deve. Tipo assim, vai lá falando, já tem prótese de mama, tá com a mama bonita, vai lá, quero aumentar mais. Não, acho que não deve, ponto. Tá bom assim. Tem que ser objetivo, né? Não é nada de convencer. Não, assim, eu explico para o paciente o porquê da minha opinião, mas, né, por exemplo, recentemente tive uma paciente que ela fez ritidoplastia, que é o lifting facial, há alguns anos, chegou lá para mim querendo que eu esticasse de novo. Não foi eu que tinha feito a primeira cirurgia, né? Mas eu avaliei ela e falei, não tenho que esticar. Se eu fizer a cirurgia, eu vou te cortar à toa, não vai esticar tanto assim. Não tem. Começa a afetar até nas expressões, né? A pessoa sorri, não mexe nada, você... A gente tem que ter essa sensibilidade, né? De determinar um limite, de falar não também. Tem que saber falar ou não. E outra coisa que eu tenho para perguntar é... Assim, né, você está perguntando para mim que sou cirurgião plástico, mas dentro do público que é de estudantes de medicina, isso se extrapola para outras especialidades, né? O endocrinologista que tem um paciente que já está num perfil bom e quer emagrecer ainda mais, né? É verdade. Que algum médico do esporte que algum paciente chega pedindo para usar bomba numa dose, alguma coisa. Mais, né? Tem que ter sempre um limite, né? Doutor, uma dúvida também que eu tenho, que uma vez eu escutei falarem, é que o cirurgião, normalmente, ele tem, tipo, um seguro. Assim, não sei se isso existe de verdade, se é necessário ter. Isso vai de pessoa para pessoa, né? Eles falam que era legal ter um seguro, por exemplo, às vezes fazem seguro para as mãos, Existe... entendi o que você está falando. dos membros. Para o próprio cirurgião, eu acho. Seguro de vida, né? Acho que não precisa ser médico para isso, qualquer pessoa pode ter. Mas não tem, Existem mas não seguros tem de um que vida. é só para cirurgião, que é para tipo, para mão, caso você não tenha. Porque você é cirurgião. Deve ter. Você trabalha com o que depois, né? Deve ter. Já me ofereceram, sim, mas não específico de mão, mas assim, se você fica... Como a gente é autônomo, né? Então, se fica doente, não tem o INSS para recorrer. Então, existe a possibilidade de profissionais pagar mensalidade, se por acaso você ficar doente, esse seguro te cobre, né? Sim. Ou você ou a sua família, se acontecer alguma coisa. E aí, uma dúvida que eu tenho também é com relação à publicidade, o marketing do cirurgião plástico. Até que ponto ele pode ir sem infringir a ética, sabe? Porque você tem que mostrar sua paciente, Até pouco ponto. As regras são bem rígidas, na verdade. Você não pode mostrar antes e depois, você não pode prometer resultado, você não pode usar a palavra melhor, você não pode falar de marcas, sabe? Então, os códigos de ética dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são bem... Não só da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas do CFM também. São bem rígidos em relação a isso. E existem também coisas em discussão, né? Por exemplo, uma vez eu vi num congresso uma bancada, né, falando sobre isso. Tinha gente defendendo que você não podia nem divulgar seu telefone. Eu acho que para mim é meio exagerado isso, né? Você só podia divulgar o seu CRM de outdoor, né? Tinha um negócio que não podia fazer outdoor, né? Pode, mas assim, isso também tem uma questão de cultura local, né? Aqui em Foz a gente faz isso em cidades que não seria muito bem visto, né? Sim. Mas você não pode colocar antes e depois. A publicidade, você sempre tem que colocar o seu CRM e o seu RQE.
Você não pode divulgar que você é especialista se você não colocar o RQE junto. Sim, meio lógico também, né? Você quer fazer uma propaganda que não é. Até no começo, né? Eu estava falando sobre a formação. Eu fiz a residência de cirurgia plástica e eu também fiz um fellow em cosmiatria. O fellow em cosmiatria, cosmiatria não é uma especialidade registrada dentro do CFM, não existe um código de registro para isso, né? Então, não posso falar, sou especialista em cosmiatria. Tá? Não existe isso, porque eu não tenho um registro de especialização, um né? quadro de especialização para isso. Existem outras formas de você se transformar em cirurgião plástico que não seja uma residência, mas de longe, a forma de especialização mais bem conceituada é a residência. Então, assim, a cirurgia plástica são 3 anos de especialização, tem prova de residência, né, que é concorrência, não adianta. São 3 anos. E no Brasil tem como você fazer ou residência ou estágio. Na prática, é para os dois serem a mesma coisa. Só que a residência, ela vem com bolsa do Ministério da Educação, do MEC, e ela é registrada no MEC. Quando você termina a residência, automaticamente você ganha um RQE. Automático assim, você tem que pedir, mas ninguém vai te negar isso, né? As pessoas que fazem estágio são em instituições que são conveniadas à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas não ao MEC. Então, essas pessoas, ao término da especialização, para poder se intitular cirurgião plástico, obrigatoriamente elas têm que passar na prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se não passar, não pode se intitular cirurgião plástico, apesar de ter o conhecimento para tal. Então, assim, mesmo as especializações residência, que são registradas no MEC, a gente é bem pressionado a prestar prova, né? Eu prestei a prova, todos os meus colegas prestaram, a gente passou, né? A gente é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porém, no meu caso, que fiz residência, mesmo se eu não tivesse passado na prova, eu seria cirurgião geral. Teria o RQE. Agora, na especialização que é estágio, só pode ter RQE se passar na prova. Essa prova de título, como é que funciona? Ela é só teórica? Não tem prática? Tem a prática também. E aí é um dia só? Como é que funciona? É grande? Tem uma prova que é seriada ao longo no final do primeiro ano faz uma prova, no final do segundo ano faz uma prova, e daí no final do terceiro ano você faz essa prova definitiva, né? Então, as pontuações dos primeiros anos também contam. E a definitiva, a prova de título mesmo, geralmente ocorre em 2 dias. Um dia é a teórica e outro dia é a prática. Mas ela é por concorrência ou é por Não, nota? não é por concorrência. Nota de corte? É por nota, não é Nota concorrência. de corte. É possível que todo mundo que faça a prova passe. E você falou bastante dessa parte do fellow. Você acha que, então, quanto mais você ser especializado hoje, é melhor, Eu principalmente para a área de cirurgia plástica? Eu acho. Não só em cirurgia plástica, em tudo, né? Porque normalmente tem como fazer, você ser cirurgião plástico e fazer tudo, né? Quase, né? Quase tudo meio abrangente. Tudo assim. 100% é impossível, porque é muito abrangente. E aí essa parte da especialização, quanto mais, melhor, né? E assim, ser reconhecido. tudo tem que ponderar, né? Porque às vezes, se a sua intenção é para uma cidade ir para uma região onde não tem a abrangência disso, é mais complicado, né? Por exemplo, dentro da cirurgia plástica, que já é uma subespecialidade, né? A cirurgia geral é especialidade, a cirurgia plástica é subespecialidade. Existem também sub da sub. Existe residência de queimados, existe residência de microcirurgia, que são subespecialidades dentro da cirurgia plástica. Existe cirurgia da mão, que é uma subespecialidade que abrange tanto a cirurgia plástica ou a ortopedia. Existem outras, né? Existe fellow em nariz, fellow em transplante capilar. Existem muitas coisas. Mas, por exemplo, existe residência de cirurgia crânio-maxilofacial, que é uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica, né? Que vai... Essa residência, por exemplo, vai lidar muito com malformações crânio-maxilofaciais, vai lidar principalmente com... que é mais comum, né? Fissura palatina, fissura labial, por exemplo. Então, tudo depende do que você quer para a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que faz a residência de crânio-maxilofacial. Se você quer ir para o interior,
assim, não vai ter um centrinho. Por exemplo, Foz não é uma cidade pequena, é uma cidade de porte médio, e não tem um centrinho, centro de fissurado, né? Então, assim, se uma pessoa que tem essa especialidade vir para cá, ou vai ter que abrir uma... Ele ser o que vai desvendar o matagal, né? É, Vai ter que começar ou ele vai ter que ir ou pra vai um atuar lugar. menos dentro disso, né? E aí mas ele consegue ainda arranjar alguma outra coisa que não seja dele. Mas é complicado, né? Você já fez até lá e... É que, por exemplo, eu dei esse exemplo, e são áreas de atuação que são depende muito de grupos, né? Não adianta só você ser o especialista, você precisa de um enfermeiro especialista disso, um anestesista especialista disso, Uma equipe, né? toda uma equipe multidisciplinar que seja especializado dentro disso, né? Muitas outras pessoas, né? Fisioterapeuta, nutricionista, tudo quanto é coisa. E se você está sozinho numa cidade pequena, não vai virar, né? Cidade pequena é mais difícil mesmo, né? Pra arranjar. Por exemplo, vai fazer uma residência, uma especialização que você vai ficar lá 1 ano tratando de queimados. Daí você vai para uma cidade que não tem centro de queimados. Todo conhecimento é válido, mas aquilo ali você não vai usar tanto ali, né? E com relação ao seu fellow em cosmiatria, certo? O que é que te fez? Foi algo que você se identificou mais? Algo que você já tinha vontade desde que entrou na parte de cirurgia plástica? Assim, que a cosmiatria se desenvolveu muito nos últimos anos, né? E era uma coisa que eu não tinha tanto na residência. Então, eu senti falta disso e fui atrás de aprender. Mas hoje em dia não é o meu carro-chefe. Eu gosto mais de corte e costura. Corte e costura. Eu também gosto da área de Eu uso cirurgia. muito a cosmiatria como complementação de resultado, né? Então, por exemplo, você faz uma blefaroplastia, cirurgia da pálpebra, que é o principal. Mas você depois complementa para deixar embelezar ainda mais, né? Faz uma toxina botulínica, um estimulador de colágeno, para melhorar cada vez mais. O meu chefe do fellow de cosmetria sempre comparava a cirurgia geral como sendo o engenheiro que faz os moldes da casa. E a cosmetria como o arquiteto que entrega ali com o tapetinho para a pessoa pronto para usar. Essa parte de fazer especialização é um negócio que tem que gostar daquilo também, né? É complicado você Não fazer. adianta você Fazer só por pra dar dinheiro, né? conveniência, porque não vira. Verdade. E com relação a julgamento? Porque depois de você fazer tudo isso, toda a especialização, ainda tem gente que fala que a cirurgia plástica é algo fútil, algo que só quer deixar as pessoas num padrão, sendo que eu acredito que isso mexe muito mais, não em deixar num padrão, mas sim com a autoestima da pessoa, né? Como é que você encara isso, esses julgamentos? Olha, não tem tantos julgamentos assim, não. O pessoal gosta. A galera que vai procurar. Olha, as pessoas com quem eu tenho contato valorizam. Assim, é possível. É que, assim, a cirurgia plástica, ela é muito ampla, né? A medicina como um todo mas a cirurgia plástica também. Então, não é só questão de estética. Hoje, sim, o principal que eu trabalho é estética, mas dentro da formação da cirurgia plástica, a gente atua muito com a área reparadora. Desde questões de câncer de pele, por exemplo, que você faz uma exérese, né, uma retirada de um tumor maligno que fica na pálpebra, você precisa de um cirurgião plástico para reconstruir aquilo. No nariz, você precisa de um cirurgião plástico para reconstruir isso. Né? Ou até casos como, por exemplo, queimados. Queimados é de área de atuação da cirurgia plástica. Reconstrução de mama. Né? Um paciente que teve câncer de mama, a parte da reconstrução é de área de atuação da cirurgia plástica. Ou outras coisas, né? Por exemplo, pacientes doentes crônicos que ficam muito tempo em hospital aumentam o risco de desenvolver escara sacral. Sabe o que é isso? Úlcera sacral, úlcera não só sacral, mas trocantérica. São feridas, úlceras de decúbito. Escaras são feridas que desenvolvem por pressão mesmo, que a pessoa fica muito tempo deitada, etc. Quem fecha isso é o cirurgião plástico também. Não é só botar silicone e esticar, não. Mas na área de reparação, né? Agora, em junho, é o mês de prevenção contra queimaduras também, né? Você chegou a trabalhar com essa parte dos queimados? Durante a minha formação, sim. E lá onde você tinha esse centro, né? Centro de queimados não tinha. Não? Não tinha, mas assim, era numa cidade um pouco mais... Era a única coisa que não tinha centro de queimados. Nenhuma residência é perfeita, Sim. né? Na minha, a gente atuava com queimados, mas assim,
existem critérios de transferência para centro de queimados. Quando tinha critérios, a gente encaminhava. Quando não tinha, daí ficava na nossa instituição. Mas a minha residência, especificamente, era bem organizada no sentido assim. A gente tinha um ambulatório que era só de pós-bariátrica, por exemplo, que também é reparador, né? A gente tinha um ambulatório de reconstrução de mama, a gente tinha um ambulatório de rinoplastia, a gente tinha um ambulatório que era de abdominoplastia. A estrutura era né? muito boa. E essa parte de você ter, pelo menos, é onde você fez, onde você se formou, você acha que influencia muito hoje para trabalho, para se diferenciar no mercado de trabalho, alguma Sem coisa dúvidas, assim? com certeza. E aí, essa parte que quando você saiu da especialização, aí você fez a sub, né? E aí, depois disso, você já foi trabalhar lá? Ou você veio para trabalhar pro outro lado, arranjou emprego como? Como é que você fez isso para arranjar emprego? Primeiro eu me casei, que a esposa estava segurando, né? Falei, não, tem que me especializar primeiro. Acabei a especialização, casei. E depois eu me mudei para Foz, fui arranjando as coisas aos poucos. Mas tudo no contatinho. Contato essa pessoa. Vai se apresentando, né? Chega no hospital, oi, tudo bem? Eu sou o Renan. Posso operar aqui? E você almeja ter uma clínica só sua? Você tem esse... Eu estou muito bem estabelecido ali, que é ali na clínica Vivati, por exemplo, se eu preciso de um cardiologista, tem ali, né? Se preciso encaminhar para um cirurgião do aparelho digestivo, fazer uma bariátrica, por exemplo, tem ali. Né? Agora a gente tem radiologista ali, nutricionista, endocrinologista. Então, tem assim, uma boa rede de apoio também. Né? Talvez no futuro, quem sabe. Doutor, o que você, doutor Renan, hoje diria pro Renan que está começando a fazer medicina? O que você falaria para ele? Você daria alguma dica para ele? Você contaria para ele fazer alguma coisa diferente do que ele já fez até hoje? Difícil, hein? Calma, falaria calma. A medicina é assim, né? A gente sempre pergunta isso para os doutores, principalmente, porque todo esse caminho, né? É um negócio que é puxado, é calejante, você vai, com o tempo, vai ficando difícil, né? Porque hoje, você olha, eu tô aqui de frente, ó, doutor, já é especialista, subespecialista, já fez fellow, fez tudo, já... Aí você pensa que o caminho é fácil, Nunca é né? tudo, sempre vai ter mais coisa para fazer, né? Não, sim, mas você pensa que o caminho é fácil, que foi fácil chegar até onde você tá, ou então que não teve aquele dia que você fez uma prova e você não passou, sabe? Que você fez uma prova de especialização. Quando dá tudo certo, parece que nunca teve parte triste, né? É. Mas sempre teve aquela parte de... Não, o caminho demanda muito da gente, né? Demanda muito. Você ser firme ali no que você tá fazendo, né? Principalmente para quem quer essas partes de especialização, né? Sim, que é muito tempo, né? Antigamente ele falou, era 5 anos, agora já são 6 anos, ou seja, após 6 anos de faculdade, mais 6 anos de especialização, e se quiser especializar mais, tem mais tempo. Exato. Eu quero fazer cardio, por exemplo. O que eu mais escuto dos outros médicos que eu pergunto é que eu vou fazer 3 anos de cirurgia, aí eu vou fazer mais cirurgia cardíaca. Cardiocirurgia? É. Então, no Brasil agora tem alguns lugares que têm acesso direto. São 5 anos de residência. Lá na FAMERP era acesso direto. Não, sim, mas aí o negócio é que eles falam que depois que você sai ainda, para você achar algum caminho ali que você seja atuante como linha de frente, um principal, assim, é meio difícil, né? O que eu escutei foi que você ficava na asa de um cirurgião mor ali, que já está há muito tempo ali. Você vira quase um eterno residente, né? Eu não sei se na verdade, mas... O amor continua aqui dentro, sabe? As pessoas falam, mas o amor continua aqui dentro. Mas se você gosta, vale a pena, né? Porque... Mas realmente é uma área que você precisa de um grupo de apoio, né? Porque você opera uma pessoa. Para ter complicação não é só no dia seguinte. Verdade. Vai dentro do primeiro mês, alguns meses, daí você fica preso, não pode fazer uma viagem, não pode ir numa formatura. Tem que estar sujeito a isso. Mas se você está num grupo de apoio, você consegue compartilhar isso também, né? Doutor, e nesse caminho que você fez muitos amigos, muitas pessoas que estavam junto com você e que provavelmente devem ter feito a mesma coisa que você, né?
uma pessoa que é fã agora, né, que está assistindo a gente, me pediu para eu te perguntar, que é com relação a quando você tem, se é vantajoso você começar uma sociedade com outros médicos da sua área, assim, tanto para plástico quanto para outras especialidades, para trabalhar, né? Olha, eu vou te dever essa resposta. Eu não sei, porque eu não fiz. Não sei se tem vantagens. Mas com certeza a gente tem que ter um bom relacionamento com os colegas, né? Porque da mesma forma que os colegas podem precisar de você, você também pode precisar dos colegas, né? Dentro da medicina, não só na cirurgia plástica, mas é muito comum, né? A gente vai viajar para um congresso, ou vai viajar para algum curso, né? Por exemplo, se operou um paciente 15 dias atrás, 20 dias atrás, hoje pode ser que ele precise. Tem um seroma tardio, ou alguma coisa que precise de um atendimento. Se você tem um amigo na cidade que possa te ajudar com isso, e você também ajudar o seu amigo com isso, é muito importante. Você tem amigos da própria faculdade ainda, antes da especialização, Sim. que você já tem contato ainda? Tenho, sim. Essa galera aí. A minha turma era muito unida. Eu fico imaginando, cara. Imagina, no futuro, você A daí... gente não consegue ter contato diário, né? É. Mas cada um vai para um lado. Porque a especialização, ela separa, né? Nem sempre... Por exemplo, fazer uma cidade pequena, nem sempre você vai ter o contato com ele, com o outro sempre, porque provavelmente ele vai querer fazer a especialização dele, e se ele pôr num lugar muito bom, uma estrutura muito boa, ele vai querer ir. Ele não vai querer ficar ali na cidade menorzinha. Verdade. Né? Às vezes... E também até a própria correria, às vezes não dá tempo de você ter muita relação com as outras pessoas, você fica mais na sua e... A gente não consegue ter contato diário, né? Mas, sim, tenho meus bons amigos. Fiz muitos amigos ao longo do caminho. Cada um num canto agora. Doutor, outra coisa que mandaram pra gente no Instagram, lá encheram a gente de perguntinha, com relação por exemplo, você fez um atendimento a um paciente. E aí você mostrou pra ele que ia ficar dessa maneira aqui. Ó, não vai mostrar, né? Mas você vai falar, olha, a gente vai tentar fazer o melhor para que você goste. E aí você faz e ele não gosta. E aí como é que funciona isso? Isso é possível de acontecer, sim. Já aconteceu com você? Sim, acho que com todos os cirurgiões plásticos vai acontecer. Eu acho que é muito... Comigo, eu acho até que não acontece tanto, porque quem já foi meu paciente sabe que na primeira consulta já eu explico tudo o que dá para acontecer, né? Nenhum profissional sério pode prometer perfeição. Nunca vai ser atingido perfeição. O que os profissionais sérios podem prometer é que vão dar de tudo que pode para que o paciente fique feliz e fique bem, né? Então, por exemplo, assim, dentro de cirurgias corporais, por exemplo, por questões de segurança cirúrgica, eu peço para que o paciente tenha um IMC no máximo 28, né? Todo mundo aqui sabe o que é IMC, né? Sabe. Quando tem grandes perdas ponderais, né? Um paciente pós-bariátrico, por exemplo, eu acabo sendo um pouco mais tolerante e aceito um IMC de 30. Mas mesmo na primeira situação, no IMC de 28, eu explico. Veja bem, hoje você uma paciente vai, por exemplo, fazer uma abdominoplastia. Eu explico, hoje você vai está com IMC de 29 e quer fazer uma abdominoplastia. Primeiro, por questão de segurança, eu vou pedir para você abaixar o seu peso até atingir o IMC de 28. Por questão de segurança. Mas, se você conseguir perder mais do que isso, te garanto que o resultado vai ficar mais bonito. Melhor, Tá? né? Doutor, eu não vou conseguir. Tá bom, vai conseguir 28? 28 eu consigo. Então tá bom. Mas entenda, fazendo a sua abdominoplastia com IMC de 28, vai te trazer um resultado muito bom. Fazendo no seu mesmo corpo com IMC de 25, vai ser muito melhor. Tá? Você entendeu? Você concorda com isso? Concordo. Então tá bom. Então, a primeira coisa, já chegou lá, você fala assim, vai ali na nutricionista, vai fazer um acompanhamento para tentar diminuir um pouquinho a gordurinha. A gente não pode ter a noção de que vai para a mesa de cirurgia, uma abdominoplastia, uma lipoescultura, para emagrecer na mesa de cirurgia. Ter esse pensamento não é seguro nem saudável. A nossa intenção é remodelar, tirar os excessos, né? Melhorar o contorno corporal. Mas não podemos levar uma pessoa obesa e transformar ela em uma pessoa magra na mesa de cirurgia. Isso não é seguro. Quanto mais claro você é, você vai prevenindo os danos futuros, né? Isso. E por exemplo, a Lipo HD mesmo, eu já tinha escutado bastante que a galera fala que
ela é invasiva, né? Que essa sim você tem que ter um IMC bem ali no limite, né? Pra fazer ou não. Sim, não dá pra pegar um... É que assim, tudo tem indicação, né? Uma pessoa que tem uma indicação clara de abdominoplastia, não adianta você querer fazer uma lipo HD que não vai ficar bom. Você tem que tirar a pele, entendeu? Mas sim, a lipo HD é pra pessoa que se cuida, que tem um excesso leve de gordura, né? Tem que ter o que tirar, senão também não tem por que fazer cirurgia. Mas não adianta você ir com muito sobrepeso lá, com intenção de fazer lipo HD, que não vai ficar bom. E aí gera o tal dos processinhos, né? Não sei se acontece, mas é o que mais eu escuto. Que a galera da cirurgia é os que mais normalmente tem esses problemas, né? Com o processo de, às vezes... Ah, pode acontecer, né? Graças a Deus, ainda não aconteceu comigo. Estatisticamente falando, acho que até o final da minha vida, algum disso vai acontecer, Vai porque ter que é acontecer. frequente. Mas eu acho que o que falta é a comunicação, sabe? Várias vezes já chegou para mim pacientes de outros colegas que me falaram assim, porque ele lipou pouco, eu achei que... Tipo, vem para eu fazer de novo a cirurgia, né? O paciente fala, porque ele lipou pouco, porque eu achei que ia virar Mulher Maravilha. como é que é? A Gisele Bündchen e não tô assim, não sei o quê. E daí eu pergunto assim, mas qual que era o seu peso quando você fez a cirurgia? Daí eu calculo o negócio, tava com IMC de 35, assim, né? Acho que ele lipou bastante até, né? Ele foi até generoso. Você que tava com uma expectativa muito alta. Mas por que tava com expectativa? Porque não conversou direito antes da cirurgia, né? Tem que Tem que colocar explicar. tudo no papel, né? E aí a pessoa tem que assinar um termo, né? Falando Termo de que, consentimento, todo mundo assina. mesmo que caso não esteja satisfeito, que o doutor fez o que era o possível, né? Alguma coisa assim. Não, os termos variam, né? Existem vários tipos de termo. Essa parte de não gostar é um negócio que é da área dele principalmente, né? Na minha de Mas tem cardiologia, muita questão psicológica dentro disso, sabe? Tem vários... vários casos, né? Cada caso é um caso, né? Doutor, e teve alguma vez que algum paciente chegou pra você e falou assim, olha, eu preciso emagrecer. Anoréxico, assim, branco, só o palitinho, assim, só o cambitinho. Chegou pra você e falou assim, eu preciso emagrecer. Que daí você falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, tipo, um psiquiatra é melhor, uma psicóloga. Mas como assim? Pra fazer uma lipo, por exemplo? Pra fazer alguma coisa de tirar a gordura. Nossa, sim, mas o mais comum não é bem isso. Aham. Geralmente as pessoas que procuram até precisam, sim. Mas, por exemplo, a pessoa vai para fazer uma abdominoplastia com lipo. E daí ela pede, eu também quero que você lipe meu braço. Daí eu olho o braço da mulher é assim, né? Super fino. Não vou lipar seu braço, porque não tem por que lipar aqui, né? E a gente tá falando bastante procedimento de tirar a gordura. Mas tem alguns procedimentos que não sei se você faz, mas... por exemplo, retirada de gordura de algum lugar para colocar em outro lugar para maior. Sim, super comum. É mais comum a gente realocar a posição da gordura do que só jogar fora. É bem comum a gente colocar no glúteo, né? E aí tira no abdômen e bota no... Pode tirar de qualquer lugar, qualquer lugar? Não. Sim. Não sabia, Dá pra achei que colocar no rosto, dá pra colocar no bumbum. na bochechinha, Tá? né, Max? Em homem, a gente também às vezes coloca um pouquinho aqui no tórax superior, pra dar uma estufadinha. A gente tá precisando. Eu tenho umas aqui. Eu tenho umas aqui que dá pra vocês colocar aqui desse lado aqui. Esse é um negócio que pra mim, às vezes alguma coisa meio que incomoda e tal, mas... é questão de peso principalmente, emagrecer, né? Mas tem, sim, gorduras que são melhores que outras, né? Eles dizem que tem uma gordura que é a gordura que fica mais tempo, que daí é mais difícil de ser retirada, né? Que é de perder, no caso. É que assim, quando a gente enxerta gordura, é como se a gente estivesse plantando gordura. Não é tudo que a gente coloca que vai ficar. Então, por exemplo, no dia de uma lipoescultura, que a gente coloca gordura no bumbum, ao final da cirurgia, ele vai ficar de um tamanho que não é o resultado final ainda. Tem a questão de edema, tem a questão de inchaço, mas mesmo quando diminui esse inchaço, dentro de mais ou menos uns 3 meses, isso vai causar uma redução, né?
Mas o que ficou vai ficar para sempre. Não é que tem gente que acha que com o tempo vai cada vez diminuindo mais. Não, o que diminui é no começo do pós-operatório. As células de gordura que você, entre aspas, plantou ali, que você enxertou, algumas não vão vingar, vão ser absorvidas, não vão ficar lá nunca mais. E isso se define mais ou menos dentro de uns 3 meses. As que ficaram vão ficar para sempre. Quando a pessoa engordar, aquelas células vão aumentar. Quando a pessoa emagrecer, aquelas células vão diminuir. Essa taxa de absorção e de fixação, ela gira em torno de 30%, mas é variável conforme pessoa por pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa mais velha vai ter uma taxa de absorção menor, quer dizer, maior, e a fixação menor. Mais jovem, não, ao contrário, né? Vinga mais. As gorduras que você plantou vingam mais. Uma pessoa, por exemplo, que fuma ou que fumou muito ao longo da vida, vai ter uma taxa de absorção maior e uma fixação menor. Né? Uma pessoa que tem uma doença crônica, né? Uma diabetes, ou mesmo que desenvolva após a cirurgia, né? Vai ter uma absorção maior, uma fixação menor. Ou até se a paciente tem no pós-operatório alguma infecção. Infecção ou outra doença, né? Que não seja infecciosa. Tanto questão de infecção pós-operatória, ou mesmo, por exemplo, no pós-operatório pegou uma dengue, um covid, alguma coisa que... Varia bastante de quadro para quadro e de caso para caso, né? Não tem como... Dentro da cirurgia plástica não tem como a gente prometer resultado, né? A gente explica o que é esperado, o que é o mais provável de acontecer, mas prometer, sua bunda vai sair desse tamanho para ter aquele, não tem como. E com relação a essa parte da gordura também, tem algumas partes, por exemplo, do tórax mesmo, que é muito mais complicado de fazer a retirada da gordura? Ou do abdômen, não sei. Tem. Tem como, inclusive, tem uma pergunta. Aqui nessa região daqui, do inguinal, que é a parte meio inguinal, que normalmente tem acúmulo de gordura, né? Pra normalmente quem tem perninha mais gordinha, assim, mais grandinha. Dá pra tirar só dali? Ou não? A gordura? Dá, mas melhor tirar tudo, né? Fica um pouco estranho, né? Tá pouca gordura aqui, mais gordura... Não que seja eu, né, gente? Eu tô fazendo uma pergunta. Falaram aqui pra mim e tô fazendo. O que me perguntaram aqui, eu tô perguntando. Também perguntaram bastante da área do Botox. Se tem muita procura dessa parte da área do Botox. Tem bastante procura, sim. Então, como eu falei, apesar de eu ter feito feolincosmiatria, uma área que eu tenho mais afinidade é a área cirúrgica mesmo. Para os meus pacientes eu ofereço só para quem eu já operei, sabe? Não deixo muito aberto assim em geral, para fazer isso. Porque eu prefiro usar isso como complementação de resultados, né? Mas sim, existe muita área. Tem a questão estética e também um pouquinho de questão mais ou menos funcional, né? Como, por exemplo, a hiperidrose, né? Pessoas que suam muito. Questão de axila. Eu gosto de usar também a toxina botulínica durante a cirurgia, né? Ao término da cirurgia, a gente aplica próximo à cicatriz, para deixar a cicatrização mais discreta, né? Mais bonita. Como é que é? Então, quando a pessoa soa muito, você pode fazer o quê? Pode aplicar toxina botulínica. Em qualquer lugar. Tem gente que tem na mão e tem gente que tem... Dá pra aplicar na mão, dá pra aplicar na axila. É possível. Diminui esse suor, né? E ela tem tempo de duração? Tem sim. Isso é variável também de pessoa para pessoa. É porque antigamente falava que o Botox tinha que retocar a cada 6 meses, né? Cara, eu não conheço nenhuma toxina botulínica que dura 6 meses. Em geral, vai durar aí uns 3, 4 meses. Isso é variável de pessoa para pessoa. Então, pessoas que são mais ativas, por exemplo, ou mais expressivas, vai ter uma duração menor. Em mim, por exemplo, eu acho que dura mais ou menos uns 2 meses. Tem até que retocar aqui. Né? Meu músculo é bem, bem forte, meu músculo frontal. E como é que é feita essa toxina que você injeta? Ela vira o quê? Porque pra ela sair, pra ela não estar mais lá, ela faz o quê? O corpo absorve como? É assim, você lembra lá naqueles neurotransmissores, a acetilcolina, que transforma para o músculo, ele faz esse bloqueio entre os neurotransmissores do nervo para o músculo. Então, um bloqueio neuromuscular. E ela fixa ali naqueles receptores. E aí ele vai saindo com o tempo?
Exato. Com o tempo, quanto mais você força também, mais contração sai, muscular. né? Se você tem um músculo mais forte, é mais expressivo. Mas com o passar do tempo, você vai deixando o seu músculo... Várias aplicações, com o passar dos anos, você vai fazendo com que o seu músculo fique mais hipotrofiado, né? Atrofiado. Então, pessoas que já usam há muitos anos acabam durando mais tempo, né? Porque o músculo já está mais frágil. Ele não tem, né? Não tem nenhum respiro ali para poder voltar a hipertrofiar. Doutor, queria agradecer por ter vindo aqui, aceitar. Eu que agradeço. Esse monte de perguntas que às vezes a gente não sabe, né? Com Mas certeza. pra galera que assiste, tem gente que tem tanto quem tá começando medicina aqui, quem quer fazer medicina e até quem tá pensando em se especializar, né? Com certeza. Então, espero ter sanado a dúvida de todo mundo. O doutor também ajudou muito a gente a responder a Bastante galera. dúvidas, agregou bastante, né? Porque tem dúvidas que não só na conversa você vai saber, assim, de... E é igual eu sempre falo, esse contato que a gente tem aqui é para vocês, então o que vocês quiserem tirar de dúvida, a gente espera que a gente possa ajudar vocês, né? Manda pra gente as dúvidas lá no Instagram, nos comentários aí de novo, falando de novo pra curtir. Curte aí, não esquece pra curtir, que eu tô vendo que a galera não é inscrita e assiste o vídeo. Olha que maravilha. Aí complica, né? Assiste os 900 mil Reels lá que tem e não segue a gente no Instagram. Você podia pelo menos dar uma seguidinha no Instagram, não curte, não vai nada na sua vida. Muito importante. Muito importante pra gente fica felizaço, né? Demais. É isso, obrigado de verdade, doutor, por ter aceitado vir aqui. Quem quiser seguir o doutor, vai estar aparecendo aqui na tela. O Instagramzinho dele para vocês seguirem, tá bom, gente? O que você não sabe, o Med ensina.